Boa tarde, tudo bem? Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos falar sobre dinheiro hoje, mas antes eu queria contar como tudo começou. Esse sou eu, na barriga da minha mãe, ela vai me matar de saber que eu peguei essa foto sem avisá-la. Aqui sou eu chegando em casa pela primeira vez, saindo da maternidade, meus pais, minha avó ali atrás e minha madrinha. E esse sou eu, com 4 anos de idade, fantasiado de Superman. Eu sempre, desde pequeno, sempre gostei de fazer coisas impossíveis. Eu passava o dia inteiro fantasiado de Superman, correndo pela casa, achando que estava voando. E eu não imaginei que a minha missão de vida seria algo tão desafiador quanto falar sobre dinheiro, principalmente no TED em 18 minutos. Normalmente essa palestra dura mais ou menos 1h30, e meu desafio foi conseguir colocá-la em 18 minutos. Esse sou eu, sempre fui muito tímido, em 2003, dando uma das primeiras palestras. Eu fiz administração de empresas. E sempre, meu superpoder como super-herói, sempre foi falar muito bem de números, usando analogias, traduzindo os números, finanças, para as pessoas de uma forma mais branda, de uma forma mais tranquila. E foi natural virar referência entre as pessoas que estavam ao meu redor e virar palestrante. E nas minhas andanças pelo Brasil, eu conheci uma pessoa que hoje é muito conhecida, muito influente no mercado financeiro brasileiro, que é o Guilherme Benchimol, fundador da XP Investimentos. Só que quando eu o conheci e encontrei com ele em 2003, ele era um total desconhecido. Não tinha dinheiro nenhum, tinha um sonho grande, tão quebrado quanto eu na época, em 2003. Aí quem não está reconhecendo ele, eu ampliei a foto, é ele ali dando palestra também comigo em Porto Alegre. E ele me fez um convite. Ele me chamou para falar sobre dinheiro e mudar a vida das pessoas. E eu, um menino de 4 anos que queria ser Superman e voar, falei, cara, sem dinheiro, falar sobre dinheiro para as pessoas, vamos ver no que vai dar. Deu certo, eu me tornei sócio dele e até hoje a gente fala sobre dinheiro e tenta mudar a vida dos brasileiros com relação a investimentos. Nesses anos todos eu percebi que dinheiro ele é muito emocional. Ele está mais na cabeça das pessoas do que no bolso. E várias escolas de análise, acadêmicos falam sobre as finanças comportamentais, o quanto as pessoas se envolvem emocionalmente com o dinheiro. Até o ponto de um Daniel Kahneman, que é psicólogo, ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 2002. É curioso de perceber isso, né? E eu percebi que a cada 10 pessoas, apenas 1 ou 2 tinham afinidade com números. Elas entendiam números. E eu precisava falar com a maioria, não com a minoria. Então eu tive que mudar minha abordagem, tentar entender como as pessoas iriam compreender a forma de falar sobre números. E o primeiro insight que eu tive foi questionar quais são os profissionais que nos atendem no dia a dia. Nós buscamos ajuda de vários profissionais. A gente vai ao médico quando a gente sente dor, a gente leva o nosso carro ao mecânico quando o carro quebra. A gente vai com um advogado quando nós temos um problema na justiça. Mas quando é que nós buscamos um profissional para cuidar do nosso dinheiro? As pessoas não procuram. Elas justamente não procuram porque elas confundem finanças pessoais, orçamento doméstico, com cuidar do dinheiro. Elas acham que pelo simples fato de guardarem dinheiro e aplicarem isso numa poupança, elas estão cuidando do dinheiro. Eu gosto de fazer uma analogia que mostra o seguinte exemplo. Uma pessoa deixa de levar o carro dela ao mecânico trocar o óleo pelo simples fato de lavar o carro todos os dias? Não faz o menor sentido isso. É como se a gente deixasse de ir ao médico, fazer exames de rotina, cuidar da saúde, pelo simples fato de escovarmos os dentes ou tomarmos banhos todos os dias. Não tem relação alguma. Então, finanças pessoais, organizar suas finanças pessoais e guardar dinheiro, não é cuidar dele. E as pessoas fazem uma confusão e não procuram profissionais. Então, nesse tempo todo, tentando entender a relação das pessoas com o dinheiro, eu percebi que a troca do dinheiro por serviços e produtos, ele acontece de uma forma peculiar. Todos procuram desconto, comparam, testam, fazem test drive, pesquisam, se interessam, se envolvem no processo de comprar. Fazemos isso bem. A gente quer sempre fazer o dinheiro render mais no momento de comprar um bem. Mas por que isso também não é feito no momento que as pessoas trocam dinheiro por produtos financeiros? Por que as pessoas não questionam, não comparam, não pedem desconto para ter mais rentabilidade? Por que elas não se interessam por isso? Então, dessa forma, nós temos que pensar que, nesses anos todos, todas as desculpas que eu recebi, em 16 anos atendendo pessoas no dia a dia, todas as dezenas de desculpas, a gente pode encaixar em um desses 2 campos, no campo do medo ou no campo da falta de tempo. Mas do que nós temos medo? A gente tem medo de ter o carro roubado?
Sim, isso acontece todo dia. A gente tem medo de ser assaltado? Também. Isso acontece todos os dias. Quem já viu um pirata? De verdade, não do filme, mas de verdade. Imagina que você tem lá um CDB, uma poupança no banco ontem e hoje amanhece sem nada. Foi roubado, tem que chamar a polícia, fazer um BO, bombeiro, processar a empresa. Não, isso não acontece, isso nunca aconteceu. Por que não acontece? Porque nossas instituições são fortes, elas são blindadas. O nosso sistema financeiro há mais de 30 anos não teve um caso sequer de roubo de investimentos. Então, se não é medo institucional, do que as pessoas têm medo? Será que é medo das notícias futuras? Será que é medo da incerteza que a gente vive no dia a dia? Nos últimos 15 anos, e essa tela mostra os últimos 15 anos do investimento em poupança comparado com o investimento de renda fixa, o Brasilzão foi tranquilo? Óbvio que não, foi um caos na política, um caos na economia, e as pessoas sempre ficam com essa desculpa de que nunca se sabe o dia de amanhã. Mas, olhando esse gráfico, eu vejo por que as pessoas continuam investindo na poupança. A linha vermelha é a linha da poupança. A linha verde é a linha do investimento num fundo de renda fixa. E todas as notícias que nos deixam angustiados no dia a dia, eu destaquei algumas, só para vocês relembrarem. A reeleição do Lula em 2006, nós tivemos a grande crise em 2008, a gente teve a eleição da Dilma em 2010, a reeleição dela em 2014, a gente teve o impeachment em 2016, a gente teve a greve dos caminhoneiros que parou o Brasil em 2018, e agora a eleição do Bolsonaro. Será que vai dar certo? Não sei, não importa. E veja que com todos esses acontecimentos, nada mudou no comportamento desses investimentos. Então, se não é medo das incertezas futuras, e não faz sentido algum você ter medo disso, será que é medo de risco? Porque se a pessoa fala que para sair da poupança ela precisa arriscar mais para mudar os seus investimentos, aqui eu faço uma crítica ao mercado financeiro. Ele se comunica muito mal com vocês. Ele usa palavras erradas que criam imagens mentais erradas em vocês. Risco. Invariavelmente, quando a gente pergunta qual desses investimentos tem mais risco, as pessoas respondem que o investimento em ações, por exemplo, que é a linha azul, ele vai ter mais risco. E que o investimento mais seguro, com menor risco, é o investimento poupança ou CDB, que é a linha branca, a linha amarela. Mas está errado. Todos têm o mesmo risco. Estes instrumentos têm o mesmo risco de investimento. O que muda, e o que deveria ser mudado, na minha opinião, é trocar a palavra risco pela palavra conforto e desconforto. E é isso que muda nesses investimentos. Um tem mais conforto e o outro tem mais desconforto. Eu uso uma analogia que fica muito simples para vocês. De um lado, a gente tem viajar de primeira classe. Altamente confortável, conforto total. Rentabilidade muito baixa. Por quê? Custa muito caro. Do outro lado, nós temos a viagem na classe econômica, que é desconforto total e rentabilidade muito alta, porque é barato. Mas qual o risco dessas duas classes? É o mesmo. O instrumento é o mesmo. O que vai mudar é o conforto e o desconforto dentro do avião, porque se o avião cai, as duas classes vão junto. Não é mais arriscado uma do que outra. Então a percepção de que não é medo o que faz as pessoas não mexerem com o seu dinheiro, será que é falta de tempo? Elas alegam que para entender tudo isso que a gente estava falando até então, ela precisa de tempo, ela precisa se interessar, ela tem que fazer um estudo para entender tudo o que eu acabei de explicar rapidamente em 3 minutos. Mas será que é falta de tempo? Quando a gente fica doente, a gente vai ao médico ou vai estudar medicina? Quando a gente tem um problema na justiça, a gente vai a um advogado ou vai estudar direito? Quando a gente vai comprar um imóvel, nós vamos refazer o cálculo estrutural do engenheiro civil ou a gente compra o imóvel? Será que é falta de tempo? Quantos fazem isso todo final de semana? Não falta tempo. E as pessoas falam que falta tempo quando, na verdade, o tempo passa e passa rápido. E eu sempre mostro essa tela e pergunto, há quantos anos o Michael Jackson morreu? E elas se surpreendem quando se dão conta de que ele morreu há 10 anos atrás. Parece que foi ontem. E isso aqui aconteceu quando? Há 18 anos atrás, e todos lembram esse dia, estavam na frente da televisão assistindo, já passou 18 anos. Lembram da comemoração do Bebeto? Né? Ele fazia assim com aquele bebê hoje tem 25 anos. 25 anos, não é mais um bebê. Pegue a idade que vocês têm hoje, subtraiam 25 e se imaginem na frente da televisão assistindo esse jogo. É impensável imaginar que você tinha aquela idade nesse dia. E o que as pessoas estão fazendo? Então, se não é medo e não é falta de tempo, o que impede as pessoas de falarem sobre investimentos? O que realmente impacta?
O desconhecido. O desconhecido afasta as pessoas, o desconhecido faz com que a gente fique na dúvida. Eu resgatei essa foto dos arquivos da internet, é uma foto de 1914 que mostra um hidroavião, conhecido como o primeiro voo comercial de passageiros do mundo, da primeira empresa comercial do mundo. Essa foto mostra o dono da companhia, o piloto, e o que está sorrindo amarelo é o passageiro desse primeiro voo. E aí eu me pergunto, eu entraria nesse avião, nesse primeiro voo em 1914? Óbvio que não, ninguém aqui entraria. Por que não entramos? Porque é desconhecido. Mas hoje, a gente entra no avião todos os dias. O que mudou? Nada. Será que a gente entra hoje no avião com segurança porque a gente estudou a turbina do avião? Nós entendemos de engenharia aeroespacial? É óbvio que não. A gente entramos no avião hoje porque é trivial. Deixou de ser algo desconhecido. Então, quando nós passamos para a evolução de todas as coisas que nós usamos, a adaptação que o ser humano passa, a gente não faz mais a mesma coisa que fazia antigamente da mesma forma. Nós precisamos nos adaptar, criamos tecnologias, criamos mudanças, e quando a gente vai olhar o mercado financeiro, o mapa do mercado financeiro no mundo, a gente vê que 95% da população investe em produtos tipicamente bancários, e 5% está investindo em produtos que não bancários. Nos Estados Unidos a conta é inversa. Lá fora, 98% já investem em produtos não bancários, apenas 2% investem em produtos bancários. Qual a diferença? Muitos dizem que o americano é rico, moderno, tem tecnologia, primeiro mundo, e a gente é atrasado. Será? Está errado. Há 40 anos atrás, na década de 70, também Estados Unidos tinha uma fotografia igual a que temos hoje. Eles também tinham 95% do dinheiro aplicado em produtos bancários e 5% fora. E eles evoluíram e mudaram. O que fez isso mudar? Eu pesquisei e encontrei. Muita gente não imagina, mas Estados Unidos também tinha, na década de 70, no final da década de 70, juros de 20% ao ano. Era igual ao Brasil recentemente. E essa taxa de juros vem caindo ao longo dos anos, e foi esse movimento que fez as pessoas, o ser humano americano, se adaptou a mais uma coisa. Os juros caíram. Brasil, a mesma coisa. Nós também temos a taxa de juros do Brasil caindo um pouco depois, começou na década de 90, e também está caindo, hoje está em 6%. E vocês devem perceber isso na conta de vocês, porque os juros estão rendendo menos, né? E as pessoas já estão se incomodando. Veja como é uma adaptação. Juros reais, que é juros menos inflação, antes nós tínhamos 8, porque tínhamos juros de 14, inflação de 6, sobrava 8. Hoje nós temos inflação de 4, juros de 6, sobra 2. Em breve, muito em breve, final do ano, início do ano que vem, a gente vai ter juros de 5, talvez até um pouco menos, e a inflação de 4 vai sobrar 1. Se antes a gente precisava de 10 anos para dobrar o capital a 8% ao ano, hoje leva 35 anos. E em breve vai precisar de 70 anos. Então uma pessoa jovem, com 25 anos, antes, colocava R$200 na poupança. Era fácil em 40 anos chegar aos 65 com R$1 milhão. Era conveniente você se aposentar colocando dinheiro na poupança, porque você tinha 1% ao mês, tranquilão. Só que hoje, com juros baixos, a adaptação tem que acontecer, porque vai precisar ter 190 anos para você chegar no mesmo objetivo. Alguém aqui tem 150 anos? 130? 90? Não tem? É isso. A gente precisa se adaptar. A adaptação passa por entender que conforto, rentabilidade e prazo não coexistem. Não mais. Nós temos que escolher 2 desses 3. Se você quer conforto e rentabilidade, tem que abrir mão de prazo. Se você quer conforto e prazo, tem que abrir mão de rentabilidade. Não dá mais para ter os 3 ao mesmo tempo. Nós somos mimados por muito tempo. Mimados, adultos mimados por décadas de juros altos. Se você pergunta para as pessoas qual é o teu perfil de investidor, todos vão falar, eu sou conservador. Óbvio que é conservador, porque você não precisava se preocupar com nada, era 1% ao mês na poupança, acaba quando queria. Mas o que é ser conservador? É aquela pessoa que não assume riscos e não pode perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. Eu não quero perder dinheiro. E o investidor agressivo? É aquele que aceita risco e topa perder dinheiro? Não faz sentido essa coisa. Então, outra crítica ao mercado financeiro, ele usa palavras erradas, mais uma vez. Eu apresento para vocês o que deve ser, na cabeça de todos, um investidor conservador. É assim que ele deve se parecer? Comportado, né? Já reconheceram quem é? Esse é o investidor moderado. Já entenderam onde eu vou chegar, né? E esse é o agressivo.
É o cara que rasga tudo, quebra, o cara não está nem aí para nada. Faz sentido esse tipo de comparação? Ninguém quer ser agressivo. Agressivo no nosso mundo real é algo exótico. Então, o correto deveria ser, todos são iguais, e o que muda é que o conservador, na verdade, ele tem conhecimento básico. O moderado, ele tem conhecimento intermediário. E o agressivo nada mais é do que uma pessoa que tem entendimento avançado. Todos são conservadores. E o que muda é isso. Então, quando a gente fala tudo sobre todas essas coisas, as pessoas, pô, mas para ir num médico bom é caro, para ir num advogado bom é caro. Para buscar uma pessoa boa, competente para cuidar do meu dinheiro vai ser caro, eu não tenho dinheiro, não faz sentido, o juro está caindo. Como é que eu vou pegar ainda e pagar a alguém? Imagina se alguém aparece e tem esse currículo. Presidente executivo de uma gestora de fundos com mais de 20 bilhões sob administração. 30 anos de experiência, integrou o conselho de administração de diversas empresas, inclusive da Ambev. Aos 23 anos, tornou-se sócio de uma grande consultoria financeira com sede em Londres. Foi eleito jovem líder global pelo Fórum Econômico Mundial. Bacharel em política, filosofia e economia pela Universidade de Oxford e tem 52 anos. Será que esse cara é caro? Imagina pegar os seus 50 mil, 100 mil e contratar esse cara para tocar o seu dinheiro para ele. Faz sentido? Não. Isso inibe as pessoas. Vocês conhecem essa turma aí? U2. Sou fãzaço. Já fui em mais de 16 shows. Sempre que pode, que eu posso, eu vou. E o meu sonho, meu aniversário é dia 27 de novembro. Faço 43 anos. Meu sonho é vê-los tocar no meu aniversário. É possível? Possível deve ser caro para o Dedéu. Né? E se eu contar para vocês que eu já tive eles tocando para mim no meu aniversário várias vezes. Dessa forma. Essa é a forma mais lúdica que eu tenho para explicar para vocês como é um fundo de investimentos. Nós vamos dividir a conta daquela estrela, aquele currículo que eu acabei de mostrar para vocês, super competente, caríssimo, mas eu vou dividir a conta com mais de 80 mil pessoas dentro de um fundo. É um estádio cheio de gente. É dessa forma que eu explico para vocês o mercado financeiro. Por exemplo, 50 mil reais que você tem aplicado num bom fundo de investimentos que cobra 2% de taxa de administração, vai ter um custo de 1.000 dividido por 12 e vai ter 80 reais por mês. Isso é menos do que o ingresso para ver o show do U2, equivale a uma pizza com os amigos no final de semana. Então quem aplicou num bom fundo ao longo dos últimos 20 anos, 100 mil reais virou 2 milhões e 700. Quem fez isso nos juros virou 450, na poupança virou 150 mil. As pessoas que fazem sozinhas e cuidar do seu dinheiro ganharam 15% ao ano nos últimos 20 anos. Quem fez com ajuda profissional levou 24%. Não é porque você corre no final de semana na praça do bairro que você vai ser mais rápido do que esse cara. Não é porque você joga futebol com os amigos no final de semana que você vai ser melhor do que o Cristiano Ronaldo. Não adianta dizer que sabe nadar e vai ganhar todas essas medalhas do maior medalhista olímpico de todos os tempos. Você desce para as praias, você entregaria o seu carro para essa pessoa? Esse cara me emociona. Palmas para ele. Obrigado.